Aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, damos início ao nosso trabalho. Convido o deputado Jorge Cauí a tomar assento à mesa e secretariar os trabalhos. Ao mesmo tempo que solicito ao deputado realizar a chamada dos parlamentares para a verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado José Edmar Cordeiro. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Azir Derrori. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Magela. Ausente. Vamos fazer nova chamada. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Azir Derrori. Ausente. Deputado Xavier. Ausente.
Deputado Geraldo Magela, ausente. 8, presidente. Já não. Deputado Zé Edmar, presente. Deputado Filipe L, presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Encontram-se 11 parlamentares em plenário. Passamos ao pequeno expediente. Mas antes, convido o deputado José Edmar a assumir a presidência. Convido o deputado José Edmar, pelo PSDB. Convido o deputado César Lacerda. Beleza. Por mim, não sei se o cacique vai deixar. Tá bom. Então deixa por último. Convido o deputado Zé Edmar, pelo PSDB. Ao mesmo tempo, passa a presidência, deputado Magela. Com a palavra o deputado José Edmar, em nome da liderança do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Minhas palavras aqui nesse momento, pelo PSDB, é para manifestar a indignação que tenho de ações como essa da PM2 de Brasília. Não posso manifestar diferentemente. Entendo que ações como essa têm que ser repudiadas de todo jeito, principalmente quando se fala em democracia, quando se fala de direitos humanos. E quero aqui deixar mais uma vez um documento que eu acho da maior importância para quem é que está se falando não saber da existência da PM2 em Brasília, como vinha se praticando. Ora, senhores, em 6 de março de 96, protocolei aqui na Câmara Legislativa esse requerimento que convocava os policiais militares, Cláudio Santos Machado e Sérgio Luiz Pereira Mendonça, que são 2 arapongas do Distrito Federal. 2 policiais arapongas do Distrito Federal. Repito o nome, Cláudio Santos Machado e Sérgio Luiz Pereira Mendonça, que fizeram arapongagem lá na estrutural, usaram a criança de 11 anos como escudo, com a mausa na cabeça da criança, e tenho absoluta certeza que o pai daquela criança veio a falecer depois daquele ato bárbaro provocado por aqueles 2 policiais. Quero destacar que em nenhum momento o senhor governador pode se esquivar de falar que não tenha conhecimento dessa arapongagem. Porque essa arapongagem foi feita contra o próprio governador. Veja como que é interessante. Estivemos no gabinete do senhor governador e fizemos um compromisso de fazer um levantamento das pessoas que estavam morando na estrutural. Comigo estavam o ex-deputado Eurípides Camargo e o senhor Sena, um dos assessores da vice-governadora Arlete Sampaio. Quando os 2 policiais, disfarçados, armados, disfarçados de short, camisas mal vestidos, dentro da invasão, fazendo o que nós denunciamos de contra-informação.
2 policiais que consegui prender com a ajuda do Correio Brasiliense, no carro do Correio Brasiliense, e levei para a 3ª DP, Delegacia de Polícia, onde deve estar registrado as ocorrências. Depois disso, fiz um requerimento dessa casa pedindo a convocação desses 2 policiais. Por um acordo nessa casa, principalmente com o deputado João de Deus, que me alertou que naquele momento os policiais somente cumpriam ordem e que havia um acordo para convocar essa casa o comandante da Polícia Militar, Coronel Túlio, achei por bem retirar o requerimento, fato que o fiz, e que nessa última quarta-feira tivemos aqui o depoimento do senhor comandante da Polícia Militar, que na ocasião perguntei a ele sobre a ação dos arapongas na estrutural. Se era ele que tinha dado as ordens, se era o governador que tinha dado a ordem, quem tinha dado e como é que alguém tinha dado uma ordem contra a Constituição Federal, cerceando o direito das pessoas, coibindo, maltratando, fazendo com que as pessoas fossem humilhadas do jeito que foram ali na estrutural. E ele, efetivamente, como disse aqui nessa casa, não sabia de absolutamente nada. Os agentes que assim procederam eram agentes que estavam fazendo por conta própria. Mais uma vez, o coronel tentou desviar da sua responsabilidade, fato que nós temos que repudiar. E, nesse momento, eu quero parabenizar a Câmara Legislativa, que encaminha aqui um requerimento constituindo uma CPI para deixar as claras quem é o responsável por essa arapongagem que tem feito não só na Câmara, nos gabinetes e em toda Brasília, como o fato de bisbilhotar politicamente ações dessa casa. Muito obrigado, senhor. Concedo... Quem que você já chamou? Chamou todo mundo? Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor ex-governador e atual presidente da Câmara, Geraldo Magela, senhoras deputadas, senhores deputados, lamentável que mais um escândalo político toma conta do Distrito Federal. Falou aqui agora mesmo o deputado Zé de Maio, o assunto dessa casa hoje será realmente a CPI da P2. Quero deixar claro, o meu pensamento é favorável à CPI mais ampla, a CPI que possa provar que realmente, como tem chegado notícias, que há uma P2 paralela que vende serviços, que há realmente, senhor presidente, montagem de documentos para vendas e que existe uma comercialização total na P2 do Distrito Federal. E nós temos que derrubar, pôr isso a limpo, saber quem compra, quem paga, quem vende, e que essa P2, se realmente existe a paralela, que ela venha dizer o porquê e quando da sua fundação. Nós sabemos que em todo setor de vida comercial, empresarial, que há aqueles que praticam o bico, que fazem bico fora da sua função trabalhista. Mas, dentro da P2, saber que um grupo de policiais lá dentro fazia arapongagem a pedidos e encomendados por quem, eu não sei. De forma que nós vamos partir numa CPI séria, honesta, que possa deixar aberto à população de Brasília, que a Câmara Legislativa, por intermédio de todos os seus deputados, senhor presidente, assinem a CPI da arapongagem. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra à deputada Maninha. Em nome da liderança do PT, o deputado Wasni Derrori. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria nessa oportunidade de informar os colegas deputados que em recente reunião da bancada do Partido dos Trabalhadores
e com a saída da companheira Maninha para a Secretaria da Saúde, nós estamos assumindo a liderança do Partido dos Trabalhadores nesta casa. E gostaríamos inicialmente de desejar à companheira Maninha, Maria José, que faça um grande trabalho frente à Secretaria da Saúde, a exemplo do seu mandato nessa casa, que muito tem dignificado a sociedade do Distrito Federal. Mas, senhor presidente e senhores deputados, eu assumi esse horário da liderança do Partido dos Trabalhadores para comentar sobre este incidente que veio à imprensa. É possível, senhor presidente, continuar? Em primeiro lugar, senhor presidente, porque nenhum de nós somos hipócrita ao desconhecer este fato no Distrito Federal. Todos sabemos que a Polícia Militar exerce no seu trabalho, podemos até dizer que não conhecemos a extensão, a natureza e as particularidades. Agora, senhor presidente, é mais do que necessário, é fundamental que esta casa não se omita diante da gravidade das informações que foram veiculadas pela imprensa. Em primeiro lugar, porque Brasília, mais uma vez, vai dar uma demonstração que ela não é conivente com isto que acontece em nosso país. Este quadro e este retrato repercute hoje e existe hoje em todo o Brasil. Acontece que no Distrito Federal veio à tona, veio ao público e nós, enquanto parlamentares, temos de nos posicionar. Eu acho e entendo que esta investigação é uma investigação mais profunda e mais consequente. Eu quero aqui concordar com a presidente do meu partido, que posicionou hoje publicamente em favor de uma comissão parlamentar de inquérito que retroceda aos anos de 1988 até agora. Por quê? Para que a gente tenha noção clara da envergadura destas investigações e do fato latente no interior da sociedade. A mais, essa é uma realidade que todos nós, sobretudo aqueles que têm uma convivência com o movimento do Sem Terra, que têm uma convivência e uma militância no movimento sindical e o próprio Partido dos Trabalhadores. Até porque fomos nós os mais atingidos por esse processo de vasculhar o interior e a vida de cada uma das pessoas, né? Quem milita junto ao movimento Sem Terra, com certeza, vai encontrar seu nome lá. Vai encontrar os registros da sua participação, inclusive quando foi entregue os primeiros lotes de terras rurais no Distrito Federal, no atual governo, quando foi recentemente entregue aos integrantes do Movimento Sem Terra. Temos, em segundo lugar, senhor presidente, aqueles que militam no movimento sindical, que exercem o papel do confronto com o Estado e a concepção arcaica do Estado gerenciar a relação dele com os próprios trabalhadores. Assim, nesse sentido, eu entendo que uma investigação será mais do que necessário. É, portanto, necessário que esta casa tenha clareza de um novo direcionamento de parte da corporação da Polícia Militar. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria aqui de deixar claro a esta casa e aos colegas parlamentares que nós temos no interior da Polícia Militar uma grande maioria de profissionais sérios e responsáveis, que devem ser respeitados. Se eventualmente alguns mandatários de ordens demolidoras da integridade individual, estes devem ser punidos, e não a grande massa dos trabalhadores da segurança pública, em particular da Polícia Militar, que exerce o mandato delegado pelo concurso público. Eu entendo, senhor presidente, para concluir, que aqueles que estão associados às práticas espúrias de investigar vida particular de homens públicos dessa cidade, devem ser penalizado pelo Poder Judiciário e penalizado publicamente pela própria sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público presente à galeria, jornalistas que assistem a esta sessão. Desde o último sábado,
a população do Distrito Federal, estarrecida, vem acompanhando pela imprensa nacional e da nossa cidade a extraordinária e inacreditável revelação de que uma organização composta por pelo menos 153 pessoas, equipadas com veículos, filmadoras, computadores e ocupando próprios e salas do governo de propriedade do Distrito Federal, vem se dedicando, através de provas documentais exibidas pela imprensa, a bisbilhotar a vida das pessoas, das autoridades, de parlamentares da oposição e do governo, de movimentos sindicais, de movimentos nacionais ocorridos no Distrito Federal, e alimentando com esses informes uma enorme rede de informações em todo o nosso país. Mais do que isso, para nossa surpresa, alega o comandante-geral da Polícia Militar que todo esse trabalho vinha sendo feito sem o seu conhecimento. Estarrecidos e surpresos com a gravidade desses fatos, reunimos na manhã de anteontem, sábado, a bancada do PMDB no Distrito Federal e decidimos pela proposta de criação no âmbito da Câmara Legislativa de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar, em primeiro lugar, o teor de todos os relatórios produzidos ao longo dos últimos anos, a partir da promulgação da Constituição de 1988, por qualquer organismo de investigação e de bisbilhotice da vida dos cidadãos, o que contraria o artigo 5º, inciso 10, daquela Carta Constitucional. Além de ter interesse no conhecimento do inteiro teor desses documentos, nos move também o sentido de apurar a responsabilidade por essa ação criminosa desvirtuada das funções da Polícia Militar. Não pretendemos aqui ficar acusando os soldados, os praças e sargentos daquela corporação. É evidente que, como policiais disciplinados, conhecedores da hierarquia das instituições militares a qual pertencem, aqueles servidores agiam por determinação de escalões superiores. O que nos interessa saber é quem são os superiores dessas pessoas que determinaram essas atividades criminosas. A que nível de conhecimento isso chegava dentro do Palácio do Buriti? Porque nós não podemos acreditar que uma organização agindo com essa amplitude, uma organização produzindo a quantidade de relatórios que produziu, pelo menos nos últimos 2 anos, fizesse tudo isso sem o conhecimento dos comandantes, dos dirigentes gerais da Polícia Militar do Distrito Federal. Pretender jogar essa responsabilidade nas costas do Major Pulli, que esteve aqui prestando depoimento, é uma atitude leviana, é uma atitude que revela falta de caráter daqueles que procuram fazê-lo. Tempo encerrado. Senhor presidente, eu gostaria de mais alguns minutos para encerrar meu depoimento. Além disso, esta CPI, é preciso que fique muito claro, é a única maneira que a comunidade, que o povo do Distrito Federal tem de participar do processo investigativo. Porque já que todos os deputados distritais aqui conhecem, por ser uma corporação militar, a Justiça Comum não pode investigar esse assunto dentro da Polícia Militar. Isso teria que ser feito através do inquérito policial militar e nós teríamos a situação de ter os próprios comandantes daquela corporação investigando seus próprios atos, o que nos tornaria, inclusive, alvo de chacota de todo o país, por termos sido coniventes com um processo de investigação que, evidentemente, seriam os próprios acusados investigando a si mesmos. E é por isso que nós pretendemos que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e já obtivemos o apoio de inúmeros parlamentares, do deputado Marcos Arruda, do deputado José Edmar, do PSDB, do deputado Adão Xavier, do deputado Renato Rainha e de outros parlamentares que, como nós, também entendem que esse assunto tem que ser trazido à luz da opinião pública e que a Câmara Legislativa não pode se furtar ao cumprimento do seu papel. Para terminar, senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui, fazendo minhas as palavras do deputado José Edmar. Cabe aqui o registro, pelo menos, da omissão deste governo na apuração desses fatos ao longo dos últimos 19 meses. Não quero aqui fazer julgamento precipitado,
Mas é evidente que nós temos que registrar que este governo teve oportunidade e as evidências dessas atividades criminosas desenvolvidas por esses policiais em pelo menos 3 ocasiões. Quando, no início do ano passado, o jornal Folha de São Paulo denunciou que assembleias sindicais vinham sendo policiadas pela Polícia Militar 2, e o próprio presidente da CUT cobrou do governador e disse isso à imprensa, que esses fatos fossem interrompidos e não mais se repetissem. Pouco depois, o deputado José Edmar, juntamente com populares da invasão da estrutural, prendeu 2 cidadãos que se dedicavam também a essa atividade e, lamentavelmente, o governo do Distrito Federal não aprofundou essas investigações que poderiam ter resultado, naquele momento, no fim dessa atividade criminosa. E, para finalizar, senhor presidente, o registro da chegada no último mês de março do deputado Manuelzinho à nossa cidade, quando foi apreendida uma fita e detido um cidadão que explicitamente confessava estar ali a mando do gabinete militar, a serviço da PM2, espionando a chegada do deputado ao Brasil. Portanto, temos aqui que registrar e lamentar que, na pior das hipóteses, o governo do Distrito Federal foi conivente e omisso ao não tomar as providências, tendo já publicamente recebido as exigências, as evidências das atividades criminosas que se desenrolavam naquela corporação. Esse é o nosso objetivo. Não venho falar aqui em palco de CPI política, porque isso é conversa fiada, isso é discurso para a galeria, isso é discurso para a plateia, para fugir da responsabilidade. O que nós queremos, e temos certeza, que essa ameaça, inclusive de chantagem aos parlamentares, não interessa a nenhum dos deputados aqui presentes. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, como um dos militantes do Partido Comunista do Brasil e como também um dos integrantes da perigosa União da Juventude Socialista, que, como foi narrado no jornal há alguns dias, temos aqui o dever, com certeza, de encarar de frente essa CPI. Acredito sim que o governo cometeu uma falha. Cometeu uma falha de não ter segurado a cobra mesmo, cortado-lhe a cabeça nos inícios, nos primeiros dias deste governo. Porque esse fato é um fato que a gente tem conhecimento, assim como nós colocamos na última terça-feira, nós temos conhecimento que isso é algo que pertence, inclusive constitucionalmente, ao mecanismo interno da Polícia Militar. Agora, em hipótese nenhuma, podemos conviver com a possibilidade de um mecanismo que venha a intervir diariamente na vida das pessoas do Distrito Federal. Tivemos acesso, sim, através da imprensa, de alguns relatórios, e que nos deixa uma situação extremamente angustiante. Eu, particularmente, não gostaria de estar na pele de um dos parlamentares que aqui foram citados na imprensa no último fim de semana, que colocava esse parlamentar tendo uma vida dúbia, tendo uma vida extraconjugal. Quem são essas figuras? Com que direito essas figuras se arvoram da intimidade das pessoas? Quem são essas pessoas? Que autoridade elas receberam para chegar a esse nível de bisbilhotice? Nós não podemos permitir que um instrumento desse tenha existência no Distrito Federal, com certeza. E nós, do PCdoB, que fomos, ao longo de muitos anos, vítima dessas investigações, queremos sim e exigimos sim que seja feita uma investigação. Apoiamos e queremos deixar claros aqui que apoiaremos sim uma CPI de caráter amplo e que discuta sim a existência dessa P2 e com quais motivos ela existem. Sabemos, inclusive, que a manutenção do status quo de algumas pessoas, de algumas figuras que levaram alguns anos para chegar no apogeu de suas carreiras, vão se utilizar de mecanismos como estes para fazer chantagem em qualquer governo que esteja no Distrito Federal. Eles vão usar esses instrumentos nocivos à sociedade, para tentar fazer chantagem, para se garantir nas estruturas hierarquicamente apodrecidas. São pessoas que estão extremamente incomodadas com várias atitudes que já estão sendo tomadas com o avanço da democracia, não só aqui a nível do Distrito Federal, mas a nível nacional. Essas pessoas estão extremamente incomodadas com algumas atitudes e, naturalmente,
naturalmente querem usar instrumentos dessa qualidade para poder ofender a vida de cada uma das pessoas. E aí, acima de qualquer interesse político partidário, temos que ter... Encerrado. Só concluindo, senhor presidente, temos que ter a hombridade de investigar cada passo nos últimos anos, sim. Acato a sugestão desde que 1988, a partir da promulgação da Constituição, concordo, é uma data excelente. A partir daí, cada passo desse sistema seja investigado, porque aí sim nós estaremos fazendo parte de construir uma sociedade mais justa. E gostaria de dizer que, em nome do PCdoB, também a nível da Câmara Federal, estará se levantando uma possibilidade da criação da CPI a nível nacional, para que seja investigado todas as ações do sistema de investigação a nível do Brasil. Esse sistema apodrecido, fedorento e que tenta fazer com que a sociedade brasileira passe mais essa vergonha. E nós não podemos permitir isso. Passamos agora... Você não está inscrita. Você não está inscrita, minha amiga. Mas não está inscrita, companheira. A minha assessoria pode ter hoje não me inscrito, mas eu, todos os dias, inclusive, até por dever do meu ofício e da função que exerço nesta casa, eu solicito de Vossa Excelência o meu pronunciamento neste momento. Senhor presidente, questão de ordem. Palavra, deputado Rainha. Pelas mesmas razões evocadas pela líder do governo, eu também gostaria de me pronunciar como líder do PL. Senhor presidente, questão de Com a ordem. palavra, deputado Xavier. Também gostaria de pronunciar, representando a bancada do Sem Partido. Usar também meu direito. A presidência informa ao deputado Rainha que ele já fora convocado, a deputada Lúcia Carvalho, que ela não está inscrita, e ao deputado Adão Xavier, que a mesa diretora já tem um entendimento que os deputados sem partido não têm direito à liderança, razão pela qual nós temos que indeferir o pedido do deputado Adão Xavier e vai abrir exceção na tarde de hoje, em relevância, levando em conta a relevância do assunto, ao deputado Rainha e à deputada Lúcia Carvalho. Concedo a palavra ao deputado Rainha, por 3 minutos. Senhor presidente, nobres deputadas, público na galeria, os jornais e a imprensa divulgaram, com material farto, todo esse final de semana e hoje, esse fato lamentável que foram as investigações políticas ocorridas pelo desvirtuamento da finalidade da P2. Vimos que o major, comandante da P2, foi exonerado. Ou seja, a corrente começa a arrebentar e do lado mais fraco. Os verdadeiros responsáveis, aquelas pessoas que desvirtuaram a função da P2, que é uma polícia voltada para a área de corregedoria, ou seja, a polícia da polícia, e colocaram esses policiais para bisbilhotar a vida alheia, fazendo investigações de natureza política, ainda não foram alcançados. E quem são os responsáveis? Em primeiro lugar, o próprio Coronel Túlio, e ele assumiu isto aqui, quando eu fiz uma pergunta para o Coronel Túlio. Primeira pergunta que eu fiz: Coronel Túlio, eu gostaria de indagar a Vossa Excelência quem fiscaliza os atos da P2 no âmbito da Polícia Militar e se existe algum controle da P2. E qual o tipo de formalização que é feito na investigação? Como se arquiva e quem tem acesso a todos os documentos de P2 a nível da Polícia Militar? Foi essa pergunta que eu fiz ao Coronel Túlio. E a resposta dele, que está aqui transcrita nas notas taquigráficas do dia 17/9/96, diz o seguinte: quanto à fiscalização dos atos de P2, todos os atos que a seção de inteligência faz, tem que surgir um relatório. E esse relatório tem que vir à presença do comandante-geral. Ou seja, o comandante-geral tem conhecimento de todos os atos. E vai mais, o Coronel Túlio. Então, o que eu digo é que a fiscalização e controle são feitos pelo comandante da unidade,
pelo comandante-geral, pelo chefe do Estado-Maior e por boletins que saem, inclusive, da corporação e vão para outros serviços para provar que no serviço não há nada de escondido. E quem recebia esses boletins? Entre outras pessoas, o senhor governador do Distrito Federal, como foi alegado, inclusive, pelo secretário de Comunicação, que diz que o governador lia, mas não dava nenhuma importância. Como não dá nenhuma importância a um documento que se trata de investigação política no Distrito Federal? O senhor governador tinha responsabilidade e tem conhecimento desses atos desde o primeiro momento. E, no mínimo, estou concluindo, senhor presidente, no mínimo, o senhor governador foi omisso. E, na omissão, ele compactuou e é o responsável maior por todas as investigações políticas feitas pela P2 no âmbito do Distrito Federal, sem contar o coronel Túlio, que assumiu aqui dessa tribuna de público e que conhece todos os atos de P2. A corda começou a arrebentar do lado mais fraco. O major já foi punido, foi exonerado, e certamente os soldados que faziam as investigações serão punidos. Agora eu quero saber se os mandantes também terão as consequências desse ato nefasto que aconteceu aqui no Distrito Federal. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho, líder do governo. Não está nem inscrito. Senhor presidente, senhores parlamentares, companheira Maninha, servidores desta casa, imprensa, eu quero, em primeiro lugar, fazer uma saudação aos alunos da Escola Classe 318 da Samambaia, que estão aqui nos prestigiando, dizer que a democracia é construída a partir de crises. Eu que lutei para que o Brasil pudesse sair da ditadura, sei que não foi com decreto, que não foi com a benesse de nenhum governante que nós alcançamos o Estado de Direito que hoje nós temos. E eu acredito que esta crise instalada hoje, em que nós estamos protagonizando o governo do Distrito Federal, é uma crise que vai trazer o desmantelamento deste tipo de serviço que nós abominamos. Se não, vejamos alguns pronunciamentos nossos em passado recente aqui nesta casa, com a vinda do comandante da Polícia Militar. Tanto o pronunciamento meu como do deputado Geraldo Magela mostrava que nós não admitíamos nenhum tipo de polícia secreta existente no governo do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal e a vice-governadora já deixaram claro que tipo de relatório era apresentado a eles. Relatório estes que não eram de bisbilhotice, que faziam intrigas e nem mexericos como aqueles apresentados pela imprensa, de forma farta, tanto pela Veja como também pelo Correio Brasiliense. E aí a gente tem que colocar uma preocupação aos parlamentares. Aqui, na capa do Correio Brasiliense, do dia 21 de setembro, nós temos aqui, do arquivo secreto apresentado, uma reunião no Sindicato dos Professores, sindicato que eu conheço muito bem, datado do dia 1º de março de 96, onde se discute vários assuntos de interesse da categoria e o reajuste necessário para que a categoria tenha um salário digno. E enumeram os participantes da reunião. Lúcia Ivanov, Anete Lobato, Antônio Lisboa, que não é diretor desde 95, Clerton de Oliveira, que não é diretor desde 95, Emer Ferreira, que não está mais no sindicato desde 95. Estes companheiros estão entrando hoje com uma representação junto ao Ministério Público, junto à Secretaria de Segurança Pública, para que se comprove a veracidade destes documentos, que tem o carimbo da PM2, que tem o símbolo apresentado aqui por deputados, quando o senhor, representante do comando da PM do Distrito Federal, disse se tratar de carimbos pertencentes à polícia. Quem são as pessoas que estão falsificando documentos da Polícia Militar? Esta resposta, a CPI, que está sendo proposta a esta casa, deve responder. Nós não temos, no nosso governo, medo de fazer as investigações. Pelo contrário, as ações tomadas pelo nosso governo demonstram. Deputado Rainha, inclusive, na sua reflexão de que nós só vamos atingir aqueles
subalternos, de forma alguma. Eu até pergunto ao deputado Rainha se ele condena a ação do governador em exercício que dissolveu o comando da P2 e a devolução destes policiais para o trabalho ostensivo. Esta pergunta nós temos que responder se ele é contra. Ao lacrarmos o espaço do serviço de inteligência funcionando no Palácio do Buriti e a imediata dissolução de todos aqueles que ali trabalhavam, acredito que isso não é retaliação. Isso é o que a sociedade espera, deputado Renato Rainha. E a sociedade espera muito mais. A sociedade espera descobrir quem está orquestrando esse tipo de documentação que expõe principalmente parlamentares da oposição e parlamentares da oposição no momento que era o regime militar. Parlamentares como o deputado Chico Vigilante, parlamentares como o deputado João de Deus, Marco Lima, parlamentares como a deputada Maninha, Geraldo Magela, deputada Lúcia Carvalho. São destes parlamentares que esta PM tem um farto documento. Nós não encontramos, ou muito pouco, nos documentos que nós vimos junto à imprensa, relatórios sobre parlamentares que sempre defenderam a ditadura militar. Nós encontramos sempre os mesmos. Por isso, nós defendemos uma ampla apuração. Deputada, e estamos, conclua, por para favor. concluir, defendendo aqui uma CPI que possa ser assinada pelos 24 parlamentares. Uma CPI que investigue desde o ano de 1988, que foi o ano da Constituição que pôs fim ao estado de exceção, que trouxe à luz a democracia nesse país e que devolveu as eleições diretas a todos os brasileiros. Portanto, uma CPI, para ser séria, ela tem que ir fundo e demitir todos aqueles envolvidos com o tipo de investigação que atinge as pessoas individualmente, Deputada, que conclua, faz por o favor. mexerico e o fuxico. Portanto, nós aqui queremos reafirmar apenas a nossa posição pela abertura de uma CPI, elogiar o deputado Geraldo Magela, Está emocionado. que no exercício da governança tomou atitudes que só honraram este governo, e aprofundar as investigações para que a gente desmonte todo e qualquer serviço de investigação que traga à população o crime que é cometido de violar a privacidade. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Rainha, para a questão de ordem. Senhor presidente, eu fui citado pela deputada Lúcia Carvalho, que inclusive contestou a minha fala, disse que eu não tinha falado a verdade e indagou qual seria a minha posição. E eu gostaria de dizer à deputada ali... Estou concluindo, senhor presidente. Qual que seria a minha posição, o que eu, deputado Renato Rainha, e a população do Distrito Federal estão esperando de todo este episódio, que não é apenas a punição de pessoas de baixo escalão, mas uma investigação bem profunda, bem séria, que realmente esclareça a população esses episódios lamentáveis. De Vossa Excelência, mas a presidência prestou bastante atenção e não houve nenhuma agressão a Vossa Excelência. Vossa Excelência teve a oportunidade de falar. Nós vamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra à deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, Lúcia Carvalho, companheira deputada, estudantes na galeria, servidores, imprensa aqui presente. Inicialmente, como esta é a última sessão em que participo nessa casa, até que venha o prazo da desincompatibilização, eu quero deixar aqui aos companheiros que ficam a minha saudação, aos funcionários dessa casa, o meu agradecimento e a esperança de que o processo iniciado de negociação venha a ter resultado e que possa contar, inclusive, com a minha intermediação. E quero deixar também aqui aos demais funcionários presentes o apreço durante todo o trabalho aqui feito nessa casa. Aos companheiros deputados, dizer que na Secretaria de Saúde estarei à disposição para que todos, no momento em que procurar essa secretaria,
tenha garantido aquilo que é legítimo do nosso trabalho, que é a interlocução, a mediação e a satisfação de vir a resolver os problemas que, é claro, esses deputados representam nessa casa. Senhor presidente, eu gostaria aqui de deixar registradas algumas posições. Eu ouvi atentamente os discursos de diversos deputados. Gostaria de dizer que, em sã consciência, nós que somos do Partido dos Trabalhadores, que fundamos o nosso partido na luta, na garra, na luta principalmente contra o poder militar instalado nesse país, não seremos nós, em nenhum momento, que feriremos o princípio daquilo que para nós é sagrado, a transparência, a democracia, a legitimidade. E por isso mesmo, como representante desse partido, eu quero aqui registrar algumas posições. O nosso governo, desde que assumiu o poder, em nenhum momento deixou de exercer o seu mandato com transparência. E esse governo, em muitos momentos, teve lançado várias cascas de bananas que nós aqui queremos mostrar para todos como nós encararemos essa situação. Em primeiro lugar, eu quero registrar que somos favoráveis à abertura da CPI, sim, porque nós entendemos, como defendemos nessa casa alguns meses atrás, das CPIs que aqui existiram, que esta casa tem que ter o poder da investigação e esta casa tem que demonstrar para a sociedade que aqui não se faz o jogo político, mas aqui se luta pela democracia e pela transparência. Por isso mesmo, nós entendemos que o nosso governo, quando partiu para o desmonte da P2 e colocou à disposição do arquivo público todos os documentos que ali estavam, é porque o nosso governo quer ter a transparência dos fatos que aí estão sendo investigados. E eu gostaria de dizer mais do que isso. Eu gostaria de dizer que nós temos aqui que distinguir quem é o policial militar, a tropa que dá assistência à nossa população, séria e, inclusive, equipada com princípios democráticos. E nós temos que distinguir essa tropa daqueles que usam e abusam do direito de investigar, não apenas parlamentares, mas cidadãos comuns da nossa cidade, que talvez não tenham, como nós temos, a proteção do mandato. E eu gostaria de registrar muito mais. Esta CPI tem a obrigação de investigar, não apenas esses fatos, mas investigar como há 6 meses a oposição vem recebendo, inclusive, informações que hoje os jornais demonstram que são informações que estão nos relatórios. Eu gostaria de saber, por exemplo, como é que a oposição teve acesso, e nós temos aqui um depoimento, inclusive, do Jardel, que veio aqui prestar depoimento na CPI do tóxico, e quando um deputado de oposição perguntava àquele policial se ele se lembrava como eram as dependências da DTE, se ele se lembrava de um determinado cofre que a imprensa trata como armário, o que continha o cofre, quais eram as informações e se essas informações poderiam ser utilizadas no processo daquela CPI. É bom que a oposição se lembre, porque a investigação tem que deixar claro como é que a oposição teve acesso a essa documentação. E não me venham aqui com aquela velha tecla de dizer que foram denúncias anônimas. Porque denúncias anônimas, senhores, não é bem isso. Denúncias anônimas não é ter um relatório, como disse que tinham acerca do deputado César Lacerda, um relatório falso. E esse relatório estava na mão de deputados da oposição. Por que que naquele momento estes deputados que estão tão preocupados com a democracia não levantaram aqui a questão? Por que não foram ao governo apresentar esses fatos? Então, senhor presidente, eu quero registrar isso aqui. Quero que esta CPI investigue sim, investigue a P2, mas investigue muito mais. Investigue o que hoje acontece nessa casa, da informação paralela, da informação que é utilizada em benefício político de quem interessa. Isso não é investigação transparente. Transparente, sim, Conclua, é deputado, abrir por favor. os inquéritos, é abrir as informações para que todo cidadão
sem necessidade de habeas data, possa saber o que é que consta no seu arquivo. Por isso mesmo, fui autora de uma lei que autoriza o arquivo público a apresentar as informações secretas dos porões da ditadura. Mais do que isso, dos porões atuais. Eu gostaria de registrar essa posição e dizer, o nosso partido assina assim a convocação de uma CPI, mas uma CPI que seja ampla e restrita e investigue a tudo. Era isso, senhores deputados. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Benício Tavares. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Ô, Cláudio, você vai querer falar? Senhor presidente, nobres deputados, lamentavelmente, este episódio aconteceu na capital da República e para um governo que se auto-intitula popular e democrático. Popular nós já sabíamos que ele não era, porque em todas as pesquisas de opinião, a esmagadora maioria da população do Distrito Federal reconhece como o pior governo que já passou por aqui. Ganhando, inclusive, do governo do não saudoso José Aparecido. Agora nós tivemos a comprovação de que o governo que se alojou no Buriti, desde o dia 1º de janeiro de 1995, também não é um governo democrático. É um governo que desvia pessoas da área de segurança que deveriam estar exercendo um honroso e árduo mistério da área de segurança, qual seja de prevenção da criminalidade, e coloca essas pessoas para fazer investigações políticas, para bisbilhotar a vida alheia, para ofender direitos sagrados individuais e coletivos de toda a comunidade. Aos meus colegas deputados distritais que tiveram, inclusive, a sua vida particular colocada de forma injusta e leviana a conhecimento da população, com mentiras, com leviandades, eu quero prestar aqui toda a minha solidariedade. E eu prestei muita atenção nos depoimentos aqui e comecei a ver o seguinte, que estão muito mais preocupados em saber quem é que fez a denúncia, em saber qual foi o parlamentar que entregou os documentos à imprensa, em saber qual foi o jornalista que publicou, de que forma que ele conseguiu, do que ir buscar os responsáveis. A denúncia dos atos vão passar a ser mais fortes do que os próprios atos. Só que isso não vai acontecer, não. Porque essa casa haverá de instaurar essa CPI, essa comissão parlamentar de inquérito. E nós vamos a fundo, tanto os deputados que participarem da CPI, como esta casa, como um todo, os deputados que não fizerem parte da comissão parlamentar de inquérito, todos nós temos uma responsabilidade muito grande, porque esses atos que atentam contra a liberdade individual e social da pessoa, além de afetarem profundamente o Estado democrático de direito, além de desvirtuarem o verdadeiro papel da instituição policial militar, que é a de prevenir a criminalidade, esses atos também refletem violência, refletem agressão contra as pessoas, contra a liberdade de cada um, contra a privacidade de cada ser humano e como a sociedade de uma forma geral, e por isso estão capitulados no artigo 101, inciso 3 da Lei Orgânica, que caracteriza crime de responsabilidade daqueles que são responsáveis por esses atos. E não resta dúvida a ninguém que os maiores responsáveis são o senhor governador do Distrito Federal, que tinha conhecimento de todos esses relatórios. Quem disse isso? Várias vezes, o secretário de Comunicação Social, que o governador lia e não dava importância. Ou seja, o governador tinha nas suas mãos um crime de violação à liberdade privada, à liberdade individual e a toda a sociedade, e se omitiu, não teve a hombridade de fazer nada. Segundo, o senhor Coronel Túlio, que reconheceu aqui,
desta mesa, está em notas taquigráficas desta casa, que ele, como comandante-geral da Polícia Militar, tinha pleno conhecimento de todos os atos desenvolvidos pela P2 e que ele fiscalizava todos os atos. Agora, não tenham dúvida. Tempo encerrado. Estou concluindo, senhor presidente. Não tenham dúvida e não se estarreçam se apenas forem punidos aqueles que foram mandados executar as ordens. Aqueles que são os mandantes estão querendo ficar na sombra, debaixo do cobertor. E isso essa casa não vai permitir, porque atentar contra o Estado democrático de direito é um crime contra a humanidade, é um crime contra a democracia. E nós haveremos de resgatar nesta casa a verdade dos fatos, com uma investigação profunda, séria e imparcial. E ao final dessa investigação, nós haveremos de dar responsabilidade àqueles que realmente as têm, ou seja, aos mandantes e aos omissos, que nada fizeram diante de um crime contra a democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Miqueias Paes. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal presente na galeria, pessoal da imprensa, eu estava ouvindo atentamente todos os pronunciamentos anteriores aqui. E provocando maior surpresa do que a própria história que tomamos conhecimento nesse sábado, foi a postura de alguns deputados governistas em negar o óbvio. Meu Deus do céu, como negar a própria entrega, a devolução do cargo pelo coronel Túlio no sábado, quando pilhado numa situação tão criminosa quanto esta? Como negar declarações do ex-secretário Doyle, que testemunhou que o governo tinha conhecimento da tal pasta verde, que às vezes era festejada em algumas reuniões da cúpula de governo? Será que vamos insistir no mesmo erro visto na semana passada, quando aqui estiveram o coronel Túlio Cabral e o major Puller para responder à convocação, inclusive de minha autoria, sobre os incidentes ocorridos no aeroporto no dia 3 de março desse ano? Como negar alguma coisa sobejamente comprovada na imprensa de Brasília e na imprensa nacional? Como admitir uma situação colocada como se encontra hoje? Nesse sentido, senhor presidente, estou dando entrada hoje, conforme já noticiada pela imprensa, talvez a primeira vez nessa casa, instruindo um processo por crime de responsabilidade contra o coronel Túlio Cabral, contra o major Puller, por tudo que foi presente durante a semana passada. Tivemos esses dois representantes do governo nesta casa, e mais uma vez, afrontando toda a verdade, respondendo com a maior candura possível que inexistiam tais relatórios, negando o óbvio, negando o que o governo, já de há muito tempo, devia ter se preocupado, devia ter corrido atrás, desde as primeiras declarações do governador, não só com relação ao ano passado, quando ele conversava com Zunga, mas com relação a esse ano, em março desse ano, onde o governador era claro e dizia que estava determinando o fechamento, a extinção da P2. O que nós vimos foi a continuidade, todo vapor, em todo vapor, a todo vapor, desta P2, nos porões de um governo que se chama democrático popular. Portanto, para que não exista qualquer ação entre amigos,
onde que seria permitido o coronel Túlio e o major Puller simplesmente entregarem seus cargos e depois serem promovidos, premiados pelo sacrifício, estou dando entrada, ainda hoje, em um crime de responsabilidade nesta casa, onde, que tenho certeza e convicção, porque todos os elementos estão presentes, inclusive com a falta à verdade que nós assistimos na semana passada. Tais elementos ficarão não só afastados dos seus cargos, mas suspensos e impedidos de qualquer novo cargo durante 5 anos. Mais ainda, respondendo na justiça comum pelo desfecho, pela manutenção de um sistema de investigação subversiva. Pela manutenção desse sistema, o que, em alguns códigos penais, seria suficiente para a pena de 2 a 20 anos. Portanto, registro, como citou o deputado Renato Rainha, que a nossa lei orgânica, e o regimento desta casa também, a lei orgânica no artigo 107, e o regimento desta casa, se não me engano, no artigo 191, que estabelecem crime de responsabilidade. Pois, senhor presidente, estou recorrendo. E isso em função de defender o nome desta casa, defender toda a sociedade de Brasília, inclusive a posição de alguns membros dessa casa, como o deputado Cláudio Monteiro, que ainda não explicou o fato que cercou a citação do seu nome. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, de sábado para cá, eu tenho procurado insistentemente, nos meus parcos conhecimentos, encontrar uma palavra para qualificar essa ação da Polícia Militar. No entanto, por mais que eu me esforce para tentar adjetivar esse ato, me falta talvez conhecimento para fazê-lo. Porque leviandade dessa magnitude eu não havia ainda assistido. E essa é, no mínimo, a palavra a enquadrar tamanho ato. Mas, senhor presidente, senhores deputados, é importante que tenhamos em mente qual é o papel da segurança pública, qual é o papel a ser desenvolvido pelos órgãos da segurança pública. E a Constituição Federal nos dá o limite de atuação dos órgãos de segurança e estabelece especificamente que compete à Polícia Militar fazer a polícia preventiva, agir de forma a prevenir a ocorrência do crime. E olha, eu chego a pensar que estamos vivendo num paraíso. Certamente, essa cidade não tem violência, certamente não se furtam veículos, não se furtam casas, não ocorrem homicídios. Nós estamos vivendo num paraíso. Porque quando abandonaram o seu papel constitucional, abandonaram a sua responsabilidade e passaram a enveredar por caminhos sinuosos, adjetivando melhor, procuraram bisbilhotar a vida alheia, é sinal de que a sociedade já está contemplada. É sinal de que a segurança pública vai às mil maravilhas. Agora, não é na cidade que nós estamos vivendo. Não deve ser aqui no Distrito Federal que está acontecendo isso. Devem estar se espelhando em uma outra localidade. Aqui, nós precisamos dos homens da segurança pública fazendo segurança pública. Aqui nós precisamos da Polícia Militar cumprindo o seu papel. E tenho certeza que essa é a vontade da grande maioria dos policiais militares. Eu não tenho
outras palavras para qualificar a Polícia Militar, quanto à sua competência, quanto à relevância dos seus trabalhos, porque temos no Distrito Federal a melhor Polícia Militar do país, como temos a melhor Polícia Civil do país. No entanto, alguns poucos, num desvio de comportamento, resolveram achincalhar toda a instituição e levar de roldão todos aqueles que fossem convenientes. E olha, senhor presidente, senhores deputados, esse senhor ou esses senhores que resolveram tecer comentários sobre a minha pessoa, certamente não possuem a mínima preocupação com retratar a verdade. Fizeram uma referência meia de quem vive no mundo da lua ou em alucinação, juntando um apoio que eu dei a uma chapa em 1991 para algo que ocorreu em 1995. Depois, não satisfeitos com essa referência, chegaram ao cúmulo de fazer uma associação entre eu ter a base política no Guará 1 e Guará 2, e essa é uma verdade, eu fui o deputado, aqui com exceção do deputado Luiz Estevam, o deputado mais votado no Guará 1 e 2. É uma verdade. Agora, vincular a minha votação, o trabalho que eu faço no Guará, como faço em todo o Distrito Federal, a uma condição de possuir lá um amante, é, no mínimo, querer me ridicularizar. Achar que um parlamentar vai ter voto porque tem uma determinada pessoa que seja ligada a ele numa cidade. Então, esse cidadão, ao tecer esse tipo de comentário político, mostra estar em outro mundo. É realmente um alienígena. Ele não faz parte do nosso sistema. Ele não faz parte dessa cidade. E olha o que é pior. Porque ser um alienígena, não estar integrado à sociedade, é algo até perdoável. Porque nós temos os loucos, nós temos os insanos, nós temos aqueles que são tutelados, e esses a sociedade sabe conviver, sabe até protegê-los e ampará-los. Mas um determinado cidadão, ou alguns cidadãos, pagos com recursos públicos, ou seja, pagos com dinheiro dos impostos arrecadados de toda a sociedade, senhor presidente, eu espero que Vossa Excelência possa ser complacente para comigo. Pagam com recursos de todo o conjunto da sociedade, se dão ao luxo de escreverem o que pensam sobre quem acham que deve escrever. Eu espero que este fato, não o fato envolvendo o deputado Cláudio Monteiro, porque esse eu estarei tomando as medidas legais para esclarecê-los. Tomando as medidas legais para reparar. Porque quem assim o fez sendo servidor do Estado, portanto, com a responsabilidade do Estado. Agora, eu espero que esta casa possa adotar a postura que tem feito ao longo do tempo, de buscar esclarecer e dirimir toda essa forma de falta de comportamento. Porque um comportamento distorcido é a falta de comportamento. Espero que todos nós possamos estar imbuídos do mesmo espírito, de apurar e esclarecer a verdade. Olha, podem dizer que a democracia não corre risco. Conclua, deputado. No entanto, assacam contra ela todos os dias. E toda reação nesse sentido deve ser repelida. Esse tipo de comportamento, de fazer acompanhamentos políticos, de patrulhamento ideológico, de patrulhamento da vida das pessoas, deve ser repelido, sob pena de vivermos numa terra de ninguém, onde o boato, a fofoca, ou aquele que, possuindo uma estrutura, possuindo um documento, ou possuindo papéis timbrados, possam fazer... Por favor, conclua. Já vou concluir, senhor presidente. Possam fazer desse instrumento uma arma contra o conjunto da sociedade. Eu espero que os senhores parlamentares, que todos nós temos a capacidade de lutar para reverter esse quadro, temos a capacidade
de nos auxiliar mutuamente, no sentido de apurar e não deixar passar em branco esse tipo de atitude. E tenho certeza que esse será o comportamento adotado por essa casa. Quanto à minha pessoa, além da questão de aguardar a investigação da CPI, de lutar e aprofundar essa investigação, também saberei, dentro do meu conhecimento, exercitar os instrumentos que estão ao meu alcance para fazer valer o meu direito como cidadão, que é o de ser respeitado como respeito a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores. Concedo a palavra... Pela ordem. Com a palavra, o deputado Luiz Estevam, pela ordem. Apenas para, em nome da bancada do PMDB, prestar a nossa solidariedade ao deputado Cláudio Monteiro, que foi vítima, né, dessa inacreditável irresponsabilidade das injúrias e calúnias que qualquer documento desses possa conter irresponsavelmente sobre qualquer pessoa. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus. Não está, meu amigo. Tá, mas não vai dar para você falar, não. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amanhã você fala. Eu lembro de um velho ditado popular, lá em Alagoas, que diz que conselho e tabaco só se dá a quem toma. Eu aconselhei o governador Cristóvão a tirar o coronel Túlio. E se o governador tivesse me ouvido, nada disso tinha acontecido. O coronel Túlio não pode mais continuar sendo o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. A não ser que o governador goste de ler aqueles relatórios. Eu quero crer que ele não leu nenhum. Mas se o coronel Túlio continuar sendo o comandante-geral da polícia, é sinal que o governador vai continuar lendo aqueles relatórios chechelentos que o serviço de burrice do coronel Túlio fez. Porque o serviço de inteligência, toda a polícia tem que ter. Claro, em defesa dos cidadãos, em defesa da segurança pública, fazer estudo de situação sobre a questão do policiamento ostensivo fardado. É claro que tem o R-SAIS, a lei que regula os assuntos sigilosos. E eu acho que isso tem que ser preservado em defesa do cidadão, em defesa da segurança pública. E não ficar bisbilhotando a vida de A ou B. Eu me lembro que eu vi um relatório que dizia a hora que eu saí de casa e que eu fui para a Rádio Nacional dar uma entrevista. Ora, o Estado gastando dinheiro por uma tolice dessa. O Estado gastando os agentes de segurança por uma asneira dessa. Né? Eu, inclusive, no dia que o coronel Túlio esteve aqui, eu falava que eu cheguei em 1972 aqui em Brasília, porque eu já tinha conhecimento desses relatórios, e que ele começasse a me investigar de 72 para cá, lá da quadra 1, lote 100, do setor oeste do Gama. Quando, na época, eu era orgulhosamente servente de pedreiro. Então, senhor presidente, eu gostaria de que o presidente dessa casa, o governo do Distrito Federal, que demonstrasse a transparência, não só em convocar a OAB, nem convocar o sindicato dos jornalistas, mas sim convocar deputados desta casa, de oposição e de situação, para que no dia que fosse deslacrar a sala da PM2, com muita propriedade o presidente lacrou, que a gente pudesse ver o que realmente fala da gente. Eu acho que nós vamos ler, deputado Manelzinho, muita coisa sobre Vossa Excelência, e muita coisa que não é verdade, e a gente sabe disso. Certo? Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, como do partido do senhor governador, e como presidente dessa casa, pedisse ao governador para que nomeasse também deputados de oposição e de situação, para a coisa ficar mais transparente e mais cristalina. E o coronel Túlio, o que eu tenho a dizer, eu vou repetir para Vossa Excelência, que Vossa Excelência não prestou atenção, estava afagando o deputado Cláudio Monteiro. Eu vou repetir para Vossa Excelência. Eu gostaria que Vossa Excelência pedisse ao governador, como do partido do governador, que nomeasse uma comissão não só da OAB, nem dos direitos humanos,
nem só do Sindicato de Jornalistas, mas também de todos os deputados dessa casa, de oposição e de situação, para compor a comissão que vai resgatar aqueles relatórios que vai ser entregue lá ao arquivo público. Era isso que eu tinha a dizer a Vossa Excelência. E dizer que a casa caiu para o Coronel Túlio. Agora, eu avisei. Inclusive, avisei a Vossa Excelência também. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, com a palavra o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, eu quero aqui, em nome da liderança do PSDB, hipotecar minha solidariedade ao deputado Cláudio Monteiro. E quero dizer, senhor presidente, que essa questão aí não deve ser transformada numa questão política.